Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, me juntando a vocês, para que juntos possamos estudar mais uma vez os ensinamentos de Jesus, que nos enriquece tanto e nos trazem a luz para o nosso caminho. Então, começamos narrando um dia em que Jesus estava na casa de Pedro, passando uma noite ali. Povoava-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, e falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado do dia com seus frutos? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores, pois ninguém compra resíduo de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa de que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, insistiu novamente. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e prosseguiu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, da conversação e no pensamento? O Pai que nos traz o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que as constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores.
Simão Pedro fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos e realizou o primeiro evangelho no lar. Congregados em torno do Cristo, os familiares de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro perguntou a Jesus inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois a pesada colheita de espinhos. No começo, são promessas de paz, de compreensão, de amor, de carinho. Entretanto, logo após, surgem as pedras e os dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizava até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habita. Pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir o pão cru à mesa? Perguntou Jesus. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de empregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo no calor do forno. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que lhes parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual para o nosso aperfeiçoamento, aprendizado e crescimento. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os com renúncia, com devoção, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições para nos ajudar a crescer e alcançar a verdadeira felicidade. Como vemos, o lar, o nosso lar, é o lugar mais importante da nossa vida.
Mesmo que a gente passe o dia inteiro fora trabalhando, quando a gente retorna no nosso lar, é que a gente se refaz do cansaço, da estafa, da preocupação. No nosso lar, nós temos a oportunidade de refazer as nossas energias, porque é no nosso lar que está impregnado todas as nossas energias. Elas são impregnadas nas paredes, no piso, no teto, nos móveis. Tanto é que costuma-se dizer, quando se compra algum móvel, uma coisa usada de outra pessoa, que a gente deve orar antes de utilizar. Por quê? Porque aquele móvel está impregnado da energia que foi daquela pessoa, né? Então, para vocês verem como é verdade, quando a gente viaja, é uma alegria quando a gente sai para viajar, né? Mas quando chega o dia de voltar, a alegria volta com tudo. A gente não vê a hora de chegar em casa. Quando a gente chega em casa, que delícia, estou aqui novamente. Por quê? Porque entramos em contato novamente com as nossas energias que estão no nosso lar. Mas depende de nós como são essas energias, como é o ambiente do nosso lar, né? E aí a gente percebe como, se a gente tem filhos e de repente os filhos começam a ficar nervosos, não dormem direito, se a gente começa a ficar com irritação, com preocupação demasiada, o que é isso? Com certeza não estamos com a nossa energia em equilíbrio, não estamos bem. E, por consequência, o nosso lar não está bem com essas energias. Por isso é que precisamos cuidar do nosso lar. Mas como cuidar do nosso lar para que fique bem? É simples a gente ver. A gente não faz uma limpeza uma vez por semana? Tem gente que faz até mais, né? Mas pelo menos uma vez por semana a gente faz uma limpeza geral, né? Põe tudo para cima, lava, limpa, encera, né? Põe perfume, fica aquela casa maravilhosa, né? E a gente sente, principalmente a dona de casa, né? Sente aquele perfume dos produtos de limpeza e fica muito feliz, né? Assim também nós devemos fazer energeticamente com o nosso lar, limpando as energias. Porque quando a gente faz a limpeza física, a gente está limpando a sujeira física, mas precisamos limpar a sujeira energética, para que todos os componentes do lar fiquem bem, fiquem tranquilos, fiquem saudáveis, não é verdade? Todo mundo quer isso, né? Bom, aí como que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer o evangelho no lar. Aquele evangelho que se faz aqui toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, é semelhante ao evangelho que devemos fazer em casa. Então, nós marcamos um dia com os benfeitores, com Deus, um dia da semana. A gente escolhe esse dia e neste dia da semana, naquele horário, nós vamos fazer o evangelho. Como que a gente faz o evangelho? A gente livro. Então são vários. Podemos pegar o evangelho segundo o Espiritismo, podemos pegar a Bíblia, podemos pegar vários livros de mensagens educativas, como O Pão Nosso, Vinha de Luz, Sinal Verde, e outros tantos livros que nos trazem mensagens elucidativas, mensagens que nos despertam, né? E aí se pergunta, neste Evangelho no Lar, todas as pessoas da família têm que comparecer? Seria bom, né, que todos viessem ao Evangelho no Lar, mas nós não devemos
obrigar, coagir ninguém a fazer. A gente faz o convite. Se a pessoa não quer, respeitamos a pessoa e vamos fazer nós mesmos. Se por um acaso ninguém da família quiser fazer, só eu vou fazer, posso fazer também. Por quê? Porque eu não estou sozinha. Ninguém está sozinho. Os amigos espirituais estão junto de nós. E aí, se eu fizer o Evangelho no Lar sozinho, eu posso fazer a leitura, as orações em pensamento? Poder pode, mas muitas vezes no nosso lar temos companhias de irmãos nossos desencarnados que não sabem ler pensamento. E aí eles precisam ouvir aquela lição, eles precisam ouvir as orações, para que eles possam ser atendidos, melhorados. Muitos dos nossos irmãos que estão conosco no Evangelho no Lar são socorridos, são ajudados. E se chegar uma visita na minha casa? Essa visita, porque tudo pode acontecer quando a gente vai fazer o Evangelho no Lar ou quando a gente vem aqui no centro. Chega uma visita inesperada, o telefone toca, e aí, o que eu faço? Bom, se tiver a família toda reunida, uma pessoa da família se retira para um outro aposento e faz uma prece simples e volta ao retorno da família. Mas se tiver sozinha, então ela em pensamento, ela faz a prece e continua a visita. A menos que a visita compartilhe do ideal. Porque às vezes a gente pode receber uma visita do nosso meio, né? E compartilha das nossas ideias. Então a gente pode convidar para fazer evangelho conosco. Mas caso a visita seja de outra religião, outra opção, né? Então a gente tem que respeitar também, certo? Com o tempo, as pessoas vão se acostumando, sabe? Que naquele dia ninguém vai na tua casa, sabe? Eu até vou contar, eu tenho uma irmã em São Paulo, que ela faz orações todos os dias há 40 anos, no mesmo horário. Ninguém ousa telefonar para ela, ninguém vai na casa dela naquele horário. Todo mundo sabe, aquilo é sagrado. Então, o que a gente faz e a gente passa para o outro respeita também. Não de imediato, né? Principalmente se tiver uma influenciação negativa para atrapalhar o evangelho, né? E aí que a gente tem que ser firme, não pode desistir. Faz uma vez, vê interrupção, não tem problema. Faça na outra semana, não tem problema. Se por acaso a gente estiver passando por um problema mais sério, ou de saúde, ou emocional, o que a gente deve fazer? Nós podemos fazer o Evangelho no Lar todos os dias, no mesmo horário, até que o problema se amenize. Quando o problema estiver amenizado, então podemos voltar a fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana, certo? Bom, outra coisa. Quando a gente está fazendo o Evangelho no Lar, aí a gente abre, costumamos, eu na minha casa eu abro ao acaso, muitos aqui gostam de fazer assim, vocês podem começar o livro do começo, do início, não tem problema. É que a gente gosta de abrir ao acaso porque geralmente o que cai é aquilo que a gente está precisando ouvir, né? Mas vamos supor que naquele dia houve uma discussão, houve um atrito em família, e na hora do evangelho aquela mensagem vem certinha para aquele atrito. Então nunca, mas nunca mesmo, devemos apontar o dedo para aquele que causou o atrito, acusando, tá vendo? Veio para você essa mensagem. De forma alguma devemos fazer isso. Tá? Porque a mensagem que vem, ela não vem só para um, ela vem para todos. Então, de alguma maneira, a gente tem que aprender, todos que convivemos, temos que aprender
com aquilo que aconteceu, certo? O Evangelho no Lar é uma luz divina que a gente se liga. É assim, a gente vem aqui na casa, então todos sabemos que quando chega aqui a gente se reabastece. Muitas vezes a gente chega aqui fraco, cabisbaixo, né? E a gente vai se renovando, vai se fortalecendo, e quando sai daqui, sai novinho em folha. E a gente fala, meu Deus, que maravilha. Então, o Evangelho no Lar é uma continuação. Os benfeitores da casa estarão com vocês no Evangelho no Lar toda semana, para fazer a limpeza energética e para colocar no ambiente as energias positivas, salutares, de fortalecimento para cada um de nós. Por isso que é importante que a gente faça o Evangelho. Mas aí tem mais uma pergunta. Quando a gente faz o Evangelho no lar, naquele dia, aí não precisa fazer mais nada, né? O Evangelho já está pronto. Não é verdade? E os benfeitores vão lá, vão limpar tudo, vão fazer tudo e nós vamos voltar para a nossa vida, né? Não é assim. Para que o Evangelho no lar fique, que o nosso lar fique em harmonia com a ajuda que recebemos no Evangelho durante toda a semana até o outro Evangelho da outra semana, precisamos fazer uma manutenção. E como é essa manutenção? É através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então, devemos procurar evitar as discussões, ter mais compreensão, mais ternura, mais carinho, mais paciência, cultivar a alegria, cultivar o bom ânimo, a boa vontade, o respeito e a compreensão com todos os familiares e conosco mesmo. Se a gente ficar assim, nessa harmonia, o nosso lar ele vai ser envolvido por uma luz que vai proteger o nosso lar. Mas essa luz é mantida não só por Deus, mas por nós. Por quê? Porque Deus não faz nada para nós. Ele faz com a gente. Tanto é que Jesus disse, ajuda-te e eu te ajudarei. Né? E ele precisa da nossa parte, mesmo que seja pequena. Mas ele precisa que nós, junto com ele, façamos a nossa parte. É por isso que nas orações, em vez de pedir, Senhor, resolve meu problema, tem até uma música que fala, entrego tudo a ti, né? Então, não é bem assim. A gente deve pedir, Senhor, dai-me forças para que eu consiga me equilibrar, para que eu consiga me harmonizar, para que eu consiga ter bons pensamentos, bons sentimentos, para que eu cultive a alegria, com sabedoria. Aí, Deus faz junto com nós. Ele vem e nos ajuda. Mas, se a gente terminar o Evangelho no lar, e daqui um pouco já está brigando com um, com o outro, ou já está pensando no serviço, é aquele fulano, aquele cicrano, eu não gosto dele, eu não gosto daquele. Então, pois tudo a perder. Tudo que os benfeitores trouxeram vai por água abaixo. Então a gente tem que ficar atento. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai constantemente. Mas é o tempo inteiro a gente tem que vigiar nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. É aquele pensamento quietinho que vem e se instala,
E aí a gente deve analisar, opa, o que é isso? Tem até um exemplo de uma senhora que diz que levantou, fez o café para o marido, para os filhos, com alegria e tal. Aí o marido foi para o trabalho, os filhos foram para a escola, ela pegou a louça e foi para a cozinha lavar a louça. Aí, de repente, começou a vir uns pensamentos ruins na cabeça dela. Aí ela pensou, peraí, esses pensamentos não são meus. Meu marido está bem, foi trabalhar, meus filhos também. Por que eu estou com esses pensamentos? Quer saber de uma coisa? Ligou o rádio e começou a cantar. Cantou, cantou, cantou. E tudo aquele pensamento se foi. E aí ela foi ficando feliz, foi ficando alegre e foi se recordando das boas coisas da vida dela, das felicidades, das realizações. Porque é isso que acontece. Quando a gente direciona o nosso pensamento para alguma coisa boa, vai vindo outras lembranças, outros pensamentos. E isso vai nos nutrindo, nos fortalecendo. Por isso que é muito importante cultivar. Não precisa ficar horas, sabe, sentado, orando. O pensamento se faz a todo instante. Você está fazendo uma comida com um pensamento bom, com alegria, cantando. Meu Deus, aquela comida é uma maravilha. Pode ser uma simples comida. Todo mundo fala, nossa, o que você pôs nessa comida? E tão gostosa que está. Então, tudo que a gente faz assim com alegria é uma renovação para todo mundo. Então, a gente tem que usar todos esses instrumentos que nós temos às mãos. Uma boa leitura. Por que uma boa leitura? A leitura, ela instalada na nossa mente, ela nutre a nossa mente. Nós temos que colocar na nossa mente materiais salutares. A música, seja ela qual for, uma música de igreja, uma música, um bolero, maravilhoso, um bolero, né? Um samba, qualquer música, menos aquelas dos rock pauleira, pelo amor de Deus. Aquela lá a gente fica até agitado, né? Não dá certo. Então tem que ser músicas alegres, né? E aí, eu coloco muita música na minha casa, né? E eu e meu marido, a gente fica cozinhando junto, né? E às vezes a gente começa a dançar no meio da cozinha, sabe? É muito divertido, muito gostoso, sabe? Então, é muito bom a música, tá? Bom, aí, vamos voltar para o Evangelho, né? Então, se colocou a água, você pegou o livro da sua preferência, aí se faz a prece que o coração quiser. Se quiser falar com Deus, fala com Deus. Se quiser fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, tudo bem também. Depois disso, abre-se o livro e se lê a mensagem. Aí a gente, se tiver em mais pessoas, cada um pode falar um pouco do que entendeu da mensagem, porque muitas vezes um entende uma coisa, outro entende outra, então é bom que as pessoas falem, né? Se quiserem, lembrem sempre, sem coerção. Bom, depois fazemos então, passamos para a prece. Devemos começar a fazer a primeira prece de agradecimento. Porque muitas pessoas esquecem de agradecer e apenas pedem. Mas se a gente começar a agradecer, tanto é que se a gente começar a agradecer no Evangelho, desde quando a gente nasceu até hoje, meu Deus do céu, vai ser um Evangelho que vai demorar horas, né? De tanta coisa que a gente tem que agradecer. Porque a gente recebe de Deus a todo momento muitos benefícios, muita ajuda. Muitas vezes recebemos ajuda de coisas que a gente nem pediu para Deus. E a gente fala, meu Deus, isso chegou até mim, eu nem esperava. Então nós devemos agradecer o nosso lar, o nosso trabalho,
a nossa escola, agradecer a nossa vida, nosso corpo físico, nosso alimento. Se estamos tomando medicação, agradecer a medicação que estamos tomando. Agradecer se temos um carro, agradecer porque possuímos um carro que nos leva a todos os lugares, o nosso salário. É importante que a gente agradeça tudo para Deus. E depois do agradecimento, então a gente pede para Deus iluminar o nosso lar. A gente mentaliza um sol maravilhoso entrando no nosso lar e envolvendo as paredes, o piso, o teto, envolvendo os móveis, envolvendo todo o nosso ambiente. E essa luz também nos envolvendo todo o nosso corpo, a nossa mente. E depois que a gente agradeceu e pediu para nós, chega o momento de pedir para os outros também, para os nossos irmãos em humanidade que sofrem também até muito mais do que nós. É aí que a gente se dedica, a gente se une a Deus e aos benfeitores para dividir o nosso benefício com os nossos irmãos mais necessitados. Então a gente ora pelos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, a gente ora para os lares que muitas vezes estão precisando muito. A gente ora pelo mundo. Olha quanta coisa acontece nesse mundo, nesses países, a fome, a guerra, os desabamentos, as enchentes, os terremotos. Pessoas que estão perdendo seus lares, estão perdendo os seus entes queridos. Então nós doamos a eles o nosso amor, o nosso carinho. E depois que a gente faz isso, aí a gente então se despede dos benfeitores e pede para que eles estejam conosco no próximo dia da outra semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. E aí nós implantamos em nosso lar um ponto de luz, uma ligação direta. A gente já tem ligação direta com Deus, porque nós somos parte de Deus. Então ele está ligado a nós, né? Mas com o evangelho no lar nós temos uma ligação mais forte ainda. E aí nós nos fortalecemos todos os dias. Por isso é que nós devemos nos lembrar sempre de que temos que fazer a nossa parte. Temos que usar tudo que a gente tem de bom para que possamos conquistar a nossa verdadeira paz e a nossa verdadeira felicidade. Muito obrigada.